Boa tarde. Quero aqui continuar falando para vocês. Eu fiz alguns vídeos, há algum tempinho atrás, sobre os benefícios do falar em línguas. Eu citei os benefícios de ser guiado pelo Espírito Santo. Eu também falei sobre desenvolver o plano de Deus, sobre desenvolver um relacionamento com Deus no Espírito. Eu falei sobre a questão da revelação da palavra de Deus. Eu citei aqui alguns benefícios já do falar em línguas, tá? Eu estou aqui muitas vezes, na maioria dos vídeos, falando dessa mensagem, que é uma mensagem que eu já tenho recebido há muito tempo, assim, eu tenho praticado, tendo essa prática do falar em línguas na minha caminhada diária, mas agora eu estou compartilhando mais. Então hoje eu quero falar sobre um outro benefício, que é experimentar um nível maior de descanso em Deus, tá? Mas, Anderson, o que a oração em línguas tem a ver com o descanso de Deus? A palavra de Deus diz em Êxodo, quando Moisés ele não queria levar o povo, ele não queria levar o povo sem o Senhor. E aí Moisés intercede, pede ao Senhor para que o Senhor vá com ele, vá junto com o povo para ele atravessar o deserto e chegar na terra prometida. E o Senhor fala com Moisés. O Senhor fala assim: a minha presença irá contigo, e eu lhe darei descanso. Então a gente vê ali que o descanso verdadeiro, ele habita na presença de Deus. O descanso verdadeiro, ele habita aonde o Espírito Santo está. E quando o Espírito Santo veio, ele trouxe uma linguagem de oração. Ele trouxe uma linguagem de oração para a gente utilizar, para a gente usar na nossa vida diária, como crentes. E essa oração ela está muito relacionada com a presença de Deus. Porque quanto mais eu oro em línguas, a palavra de Deus diz em Efésios 5, se eu não me engano, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, quando eu canto no Espírito, quando eu libero a oração no Espírito, quando eu libero o meu Espírito, eu estou me enchendo da presença de Deus. E na presença de Deus há o descanso. Janderson, você poderia me dar algum versículo que fala sobre isso? Sim, Isaías 28, no capítulo 11, Isaías vai falar assim: pois bem, com lábios trôpegos, em outras versões, com lábios gaguejantes, e por língua estranha falará o Senhor a este povo, a qual ele disse: esse é o descanso, deixem descansar o exausto, e esse é o lugar de repouso, mas eles não quiseram ouvir. Vou repetir mais uma vez. Por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e esse é o refrigério, mas não puderam ouvir, não quiseram ouvir. Então aqui Isaías está falando que quando eu oro em línguas, eu estou liberando o descanso de Deus para a minha vida. Eu estou liberando o refrigério de Deus para a minha vida. E descansar em Deus não é apenas descansar fisicamente, não é apenas dormir. Descansar em Deus é gerar no Espírito. Descansar em Deus é liberar o Senhor para se manifestar na minha vida de modo que ele gere um novo tempo. Porque eu não sei se vocês se lembram de Adão. Quando Adão estava no jardim, Deus viu que ele precisava de Eva. E o que Deus fez com Adão? Ele fez Adão dormir. E a partir do momento que Adão dormiu, Deus tirou uma costela de Adão e dali ele criou Eva. Dali ele criou um novo tempo. Dali ele criou uma nova condição. Dali ele mudou o mundo de Adão. Sabe? Então, muitas vezes para Deus mexer na nossa vida, ele vai precisar fazer a gente descansar. E esse descanso ele precisa ser principalmente não só no espírito, mas na alma. Nós precisamos descansar no nível em que a gente pare de agir e a gente libere o Senhor para agir. Então, orar em línguas é parar de agir totalmente. Porque quando eu estou orando em línguas, eu não entendo, eu não estou interferindo na oração. É apenas o Senhor que está agindo. Eu estou liberando o Senhor para agir na minha vida.
Mas, Janderson, eu não sei se esse versículo está falando sobre oração em línguas, porque fala, pois bem, com lábios gaguejantes para uma língua estranha falar ao Senhor este povo. Eu não sei se está falando sobre oração em línguas nesse versículo. Eu vou dar esse mesmo versículo para você, mas agora no Novo Testamento. 1 Coríntios, no capítulo 14. 1 Coríntios, no capítulo 14, Paulo vai falar assim: pois está escrito na lei de vocês, por meio de homens de outras línguas, e por meio de lábios estrangeiros e por língua estranha, falarei a este povo, mas mesmo assim não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são sinais para os descrentes e não para os que creem. Paulo recita o versículo que eu li de Isaías e ele fala, portanto, as línguas são. Então, nesse versículo de Isaías, Paulo está falando da oração em línguas. Ele está dizendo que se você orar em línguas, você vai receber um descanso de Deus. Eu quero incentivar você a passar meia hora hoje orando em línguas, passar uma hora orando em línguas hoje, liberando o descanso de Deus para a sua vida. Porque quando você descansar em Deus, você vai liberar Ele para agir nessas circunstâncias que você está precisando.